Olá você, irmão e irmã de Ideal Espírita, vocês amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Aqui na página Estação da Luz Espírita, nós não temos fins lucrativos, o objetivo é reunirmos aqui o melhor acervo possível para que você encontre o material que você precisa para seus estudos, seu lazer, para seu deleite. Então, vamos ao programa número 85, Espiritismo e Atualidade. Há muitas moradas na casa do meu pai, um Cosme de Olindo e Silva Almeida, do Rio de Janeiro, transmissão da web rádio Cristo Consolador. Esse programa foi ao ar agora recentemente, no dia 27 de junho de 2021. Um programa simplesmente imperdível, o Espiritismo e a Atualidade. Então, é um programa que você não deve perder. E nós agradecemos pela sua companhia, muitíssimo obrigado mesmo, e vamos ao programa 85. Muito obrigado. Olá você, irmão e irmã de Ideal Espírita, vocês amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Aqui na página Estação da Luz Espírita, nós não temos fins lucrativos, o objetivo é reunirmos aqui o melhor acervo possível para que você encontre o material que você precisa para seus estudos, seu lazer, para seu deleite. Então, vamos ao programa número 85, Espiritismo e Atualidade. Há muitas moradas na casa do meu pai, um Cosme de Olindo e Silva Almeida, do Rio de Janeiro, transmissão da web rádio Cristo Consolador. Esse programa foi ao ar agora recentemente, no dia 27 de junho de 2021. Um programa simplesmente imperdível, o Espiritismo e a Atualidade. Então, é um programa que você não deve perder. E nós agradecemos pela sua companhia, muitíssimo obrigado mesmo, e vamos ao programa 85. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos, nossos amigos, nossos companheiros do Movimento Espírita, da nossa Congregação Espírita Francisco de Paula. Em mais um programa, Espiritismo e Atualidade, aqui nessa web rádio Cristo Consolador. Ao meu lado, a minha companheira, minha amiga, Silvia Almeida. Silvia, boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite, Cosme, tudo ótimo, graças a Deus. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Para mais um programa Espiritismo e Atualidade aqui pela web rádio Cristo Consolador. É uma grande satisfação que aqui nos encontramos. E como sempre repetimos, Silvia, ao vivo, nessa data aqui, dia 27 de junho de 2021, estamos ao vivo. Eu ainda aqui um pouquinho agasalhado para me proteger dessa friaca que está acontecendo no Rio de Janeiro. Aliás, nós estamos no inverno, né? Uma temperatura sempre muito agradável, gostosa, principalmente para quem acorda cedo, né, Silvia? Ai, meu Deus! É uma delícia! Ótimo! Eu sei que você gosta dessa temperatura, eu sei disso. Não, eu amo o inverno, adoro o inverno, não gosto de verão, não gosto de sentir calor, não, adoro o inverno. Para mim tá ótimo. Está muito prazeroso. Exatamente. Exato. Mas, Cosme, olha só, nós já temos vários amigos aqui conosco, nos aguardando aqui na sala de bate-papo, né? Vamos aproveitar para dar o nosso boa noite a todos que já estão aqui conosco, né? Com certeza. A nossa querida Kátia Moreno. Boa noite, Kátia. Boa noite, obrigada, querida, por estar aqui conosco. Um excelente boa noite, Kátia. Um beijo para você, obrigado. Para todos nós. Nosso irmão João Santana, boa noite, João. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, amigo. João, obrigado por estar aqui conosco. Até amanhã, hein? Nossa irmã Moadira Amara, boa noite, Silvia e Cosme. Boa noite, Moadira. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Moadira. Um beijo para você. Obrigado. Nossa querida Vera Parente, boa noite, Cosme e Silvia. Boa noite, querida. Obrigada por estar aqui. Boa noite, Vera. Mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado.
Ângela Coutinho, né? A nossa dentista favorita. Boa noite, Ângela. Boa noite, querida. Obrigada por estar aqui conosco. Um beijo, Ângela. Obrigado por estar conosco. Satisfação. Nossa querida Kênia Santos. Oi, Kênia, querida. Obrigada por estar aqui. Excelente final de noite, Kênia. né? Tudo. Com certeza, querida, com certeza. Um beijo, com certeza. Um beijo, obrigado. Nossa querida Clemilda. Oi, Clemilda, minha querida. Que bom que você está aqui conosco. Que bom, Clemilda. Um grande prazer recebê-la aqui. Um beijo para você também, minha irmã. Nossa amiga Niura Blanco. Oi, Niura. Obrigada, querida, por estar aqui conosco. Obrigado, Niura. Um beijo para você, minha irmã. Satisfação. Veronides, oi, querida, como vai? Que bom que você está aqui. Boas vibrações para todos nós nesse estudo, né? Com certeza, com certeza. Todos nós. Obrigado, Iraneudes. Um beijo. Satisfação recebê-la. Nossa querida Tereza Martins. Oi, Tereza. Boa noite, querida. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Tereza. Mais um domingo conosco. Boa noite. Dupla dinâmica, amigos da doutrina espírita. Boa noite, que bom que você está aqui, querida. Obrigado, querida. Um beijo também. Nossa querida amiga Ana Karina. Boa noite, Karina. Obrigada, querida, por estar aqui conosco. Muito obrigado, bom. Ana. Mais um domingo. Sempre conosco, Ana. Obrigado. Um beijo. Exatamente. Ter vocês conosco é muito importante, né, Cosme? Nos estimula a fazer o programa, torna o programa mais agradável, né, mais interativo. É muito bom ter vocês conosco, realmente. Sempre muito bom. Mas então, a Mônica Tomás aqui acabou de entrar. Mônica Tomás, boa noite, Mônica. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Mônica. Obrigado, querido. Um beijo. Mas então, Cosme, como todos sabem, né, esta é uma web rádio espírita, esse é um programa espírita, e nós sempre começamos todas as nossas atividades com uma prece, né, pedindo aos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores da nossa web rádio, né, que nos auxiliem nessa realização. Então, Cosme, meu querido amigo, por favor, faça por nós a prece de abertura do nosso programa de hoje. Com certeza, com muito prazer. Iremos fazer. E pedimos aqui nossos irmãos para nos acompanhar também nessa prece. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Seu pensamento. Iniciarmos o nosso debate, as nossas reflexões, com certeza. Então vamos à nossa prece. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos, todos nós, reunidos em seu nome, nessa web rádio Cristo Consolador. Possa aqui estar presente os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa estação, que nos envolva a todos, Senhor. Nossos irmãos que nos acompanham ao vivo, aos nossos amigos, a todos aqueles que irão assistir essa transmissão através do compartilhamento, para que nós possamos, Senhor, receber as instruções necessárias para estudar a sua boa nova, o seu evangelho de luz e de amor. Que nós, ao sairmos daqui, sejamos com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos. E possamos, Senhor, dividir essas benesses com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Ampara-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, né? Bom, Cosme, vamos então agora ler um trechinho, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e aproveitando o nosso tema de hoje, que a gente ainda não falou qual é, né? Mas... Não perguntando, eu nem te perguntei, né, Silvia? Pois é, Cosme. Qual é o nosso tema de hoje, hein, Silvia? Qual é o nosso tema de hoje? Há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai, que é algo que Jesus nos disse, né? No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, quando Jesus fala sobre isso, das muitas moradas na casa do Pai. E Kardec incluiu esta temática em O Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 3, né? E nós vamos aproveitar justamente, em virtude da nossa temática de hoje, vamos ler justamente um pequenino trecho do Evangelho segundo o Espiritismo neste capítulo. Há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, nós temos o seguinte, no item 1 deste capítulo, que é o capítulo 3 do Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. São João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Graças a Deus, né? Muito bem, então, Cosme. E aí as moradas? Temos a nossa querida Kênia. Kênia chegou aqui conosco também. Boa noite a todos. Sueli Ferreira, Boa noite, querida. Sueli também. Obrigada, Sueli. A nossa querida Kênia também. Boa noite, muita paz. Kênia, um beijo, querida. Boa noite. Obrigada, queridas. Muito bom ter vocês aqui conosco. Muito bom mesmo. Bom, Cosme, e aí? Há muitas moradas na casa do Pai, né? E aí as pessoas ficam questionando, né? Ficam questionando, só existe vida aqui na Terra, não existe vida em outros planetas, que nada, só existe vida aqui na Terra. Quantas pessoas ainda pensam assim, né, Cosme? Quantas pessoas... Essa sentença, Silvia... Que seja assim. Essa sentença, Silvia, é uma sentença bastante interessante, do ponto de vista, porque ela foi proferida pelo Mestre Amado naquela reunião, né, que ficou conhecido como uma Santa Ceia, em que Jesus afirmava para os seus discípulos ali, todos já se transformando em apóstolos, né, porque já estavam preparados para pegar a sua boa nova, informando que enviaria o Consolador prometido, né, naquela reunião de quinta-feira, onde houve esse encontro e essa afirmação de Jesus. Essa colocação que Allan Kardec, tão bem orientado pelos benfeitores espirituais, ele coloca no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que deve ser estudada, né, por todos nós, lida, relida, é sempre interessante, e às vezes as pessoas não se pegam a detalhes, né, e o que a gente precisa identificar e refletir nas entrelinhas, porque Jesus, ele falava, mas não falava simplesmente por falar. Ele sempre queria dizer algo mais. Talvez ainda naquela época, as pessoas entendiam aquilo de uma maneira muito superficial, né? Muito pompom, queijo, né? Na letra viva. Material, material, ali não percebiam, né? O que Jesus poderia estar dizendo que na casa do meu pai muitas moradas. O Allan Kardec faz um trabalho tão bom nesse capítulo 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que deixa muito claro, né? E vai falar sobre onde seria essa casa do Pai, né? Onde seriam o que seriam as moradas? Fala sobre a progressão dos mundos, as categorias que o Allan Kardec tão bem, embora não seja absoluta, aquela divisão ele faz no Livro dos Espíritos, né? E o capítulo ele fecha muito bem, né? Com a mensagem, 3 mensagens de Santo Agostinho, né, que aborda sobre essa questão das categorias das misérias do mundo, né, fala sobre aquela situação das habitações que os espíritos, eles, de uma certa forma, encarnam e estão nessas moradas. Mas eu queria, antes de nós mergulharmos mais a fundo em cada uma dessas partes do Evangelho segundo o Espiritismo, notar que essas moradas, Jesus poderia também estar comentando que poderia ser a nossa casa mental, que é uma morada também, né? E que nós precisamos estar bem estruturada para que a gente possa suportar as dificuldades que nós passamos diariamente. A gente vive uma pandemia há mais de um ano, são praticamente 15 meses. A gente está percebendo nitidamente a grande situação que as pessoas estão envolvidas, né? A gente via essa semana uma matéria, uma reportagem que o Brasil é o campeão da questão do transtorno da ansiedade, que as pessoas estão consumindo muito remédio, né? E com uma ansiedade assim muito intensa, por vários motivos, N motivos. Vou aqui enumerar os motivos, mas o mais importante é que é uma situação que cresceu muito. Não foi só aqui no Brasil, mas o Brasil é o campeão hoje. E a gente também podia perceber que Jesus poderia estar falando sobre a questão das desgraças ou das venturas
espirituais, do espírito, né? De como ele se comporta, porque dentro dos livros complementares, na própria série André Luiz, a gente percebe a questão, né, da condição, do estado de espírito, né, da alma, né, aquilo que a gente vive e apregoa sempre como o inferno. Eu vivo o inferno. E isso aí, o espírito, dependendo de como ele esteja, ele pode apresentar essa morada mesmo na espiritualidade, quando ele parte para lá. E também Jesus poderia estar comentando, e embora as pessoas naquela época não poderiam perceber, a situação a respeito dos mundos espirituais que existem, as várias colônias, né, que nós conhecemos, né, Silvia? E esses mundos espirituais que às vezes fazem um pouco de confusão no entendimento das pessoas. Você pode, com certeza, ter uma infinidade desses mundos espirituais e que a gente desconhece isso. A gente tem notícias de colônias espirituais que tem aí, só no Brasil, só nessa terra nós temos várias. Então, com certeza, uma quantidade imensa. Essa casa é o universo. Esse universo que a ciência nos afirma e nos comprova que se expande diariamente, e os mundos que seriam os planetas, né, as moradas seriam esses planetas. E agora, dentro desse entendimento que Jesus nos coloca, veja qual é esse leque de moradas, né, que nós podemos perceber apenas numa sentença, numa afirmação que Jesus fez para aqueles discípulos ali, naquela semana derradeira, em que eles todos queriam ir com ele, e dizia que não era o momento ainda, mas que eles iriam, mas ele precisava arrumar a casa primeiro. Exato. Então, Exato. bem interessante. É muito interessante, né, Cláudio? Porque a gente aí, logo de início, nós podemos ver duas vertentes, né, como você bem falou. Há muitas moradas na casa do Pai. Naturalmente que aquelas pessoas entendiam, né, tudo muito material, porque Jesus não podia expandir as suas explicações para o lado espiritual, porque eles ainda não tinham condições de entender, né? Jesus disse que depois iria mandar o Consolador, que iria explicar o que ele não havia podido explicar antes, né? E ficaria conosco para sempre. Graças a Deus está aí, conforme nós costumamos dizer, né? Jesus é a porta e Kardec é a chave, né? Exatamente. Ele atravessar essa porta, adquirir todo o conhecimento. Então, nesse primeiro momento, seriam, né, realmente os mundos, né, os diversos planetas, que até a nossa Tereza aqui, Martins, está colocando uma observação interessante, que a Tereza diz o seguinte, que em 2019, o Comitê do Prêmio Nobel relatou novos mundos estranhos, ainda estão sendo descobertos com uma incrível riqueza de tamanhos, formas e órbitas, né? A Tereza disse que anotou isso, né, para não esquecer, porque ela achou muito interessante. De fato né? Nós sabemos que os mundos estão aí. Então, como você também bem colocou, né, Cosme, são os mundos, efetivamente, os mundos físicos, geográficos, e a nossa casa mental também. Os diversos mundos que habitam dentro de nós, de acordo com a forma como nós estamos vivendo a nossa existência, não é? De acordo com o que nós estamos fazendo aqui, de acordo com o que nós estamos preparando para ser a nossa futura morada, né? Jesus disse que a cada um segundo suas obras, né? Vamos aproveitar, Cosme, esse momento. Suas obras, né? Para falar boa noite para os nossos amigos, outros que chegaram aqui. A Alessandra. Com certeza que. Boa noite, Alessandra. Obrigada, querida, Oi, por estar aqui conosco. Obrigada. Boa noite, Alessandra. Um beijo, querida. Maria dos Navegantes. Boa noite para todos. Boa noite, Maria. Obrigada por estar aqui. Boa noite, Maria. Obrigado. Satisfação em recebê-la. A Rosane está nos dizendo aqui boa noite. Muita paz, queridos amigos. A Patrícia Cariello também. Boa noite, queridos. Boa noite, Rosane. Atrasado. É importante boa que noite, chegou, Patrícia. Doutora Patrícia. Exatamente. Boa noite. Henri. Mais importante estar aqui conosco. Boa noite para a Patrícia também, né? Né? Que alegria revê-los. Obrigada, Henri. Que bom que você está aqui conosco, né? Muito bem, gente. Obrigado, Henri. Prazer. A Renata Danjur também aqui conosco. Boa noite, Renata. Que bom que você está aqui. Boa noite, Renata. Que você esteja conosco aqui também, querida. Mas então, Cosmo, como você estava falando, né?
nesse capítulo 3 fala muito isso, né? Os diferentes estados da alma na erraticidade, né? Os diferentes estados da alma. E esses estados, como você bem lembrou, Cosme, na série André Luiz, né, que nós temos acesso graças à magnífica psicografia do Chico Xavier, né, a mediunidade de Chico Xavier, André Luiz nos relata muito isso, né? Até aqui a nossa web rádio tem um programa, todas as terças-feiras, às 17 horas, que é Vida Após a Vida, onde nós estudamos, né, as obras do Espírito André Luiz. No momento, nós estamos estudando o Nosso Lar. E é muito interessante nós observarmos o que existe, né, a vida que existe após a vida. Isso é magnífico. Porque, infelizmente, né, Cosme, embora nós sejamos espíritos vivendo uma experiência material, as pessoas tendem a vivenciar o contrário, né? A entender o contrário. Elas se veem como matéria, né? E deixam de lado a parte principal, que é o espírito, né? Eu estava até pensando um pouco sobre isso antes do nosso programa, né? Que as pessoas vivem para ter e esquecem do ser, né? Elas trabalham para ter mais e mais e mais e esquecem de aprimorar o seu lado espiritual, que é o que realmente conta. E aí, quando chegam do outro lado da vida, a primeira surpresa é: estou vivo, não morri. Tudo continua igual. Tudo continua igual, só não tem mais o corpo. Ninguém fala comigo por aí, assim, as pessoas não me veem, né? Quase todas, né? Algumas vêm. E tá tudo igual. E aí, onde é que eu estou? Em que local que eu me encontro? Né? O André Luiz teve essa surpresa. Né? Uma grande decepção. Exatamente. Porque muitos, e a gente não fala aqui de outras religiões, não. Nós falamos mesmo dos espíritas mesmo. Né? O Frederick Figner, né? O nosso querido irmão Jacó, lá no Voltei, ele aborda exatamente sobre isso. Ele que era uma pessoa atuante, né? Dentro do movimento espírita, caridoso, foi membro lá da Federação Espírita, né? Brasileira, mas chegou do outro lado e com missão falha, né? Tanto que a gente sabe, né, pela própria psicografia do Divaldo, que o próprio o doutor Eurípides, né, o Spassanufo, pede, né, para poder ser aberto aquele hospital, né, em que Esperança, né, em que os vários espíritas que foram, quando encarnados, faliram e entraram num processo de depressão, de loucura médio, né? Médio, certo. Uma loucura assim bem intensa, né? Então, como você falou aí, Silvia, o Kardec, ele é bem direto nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele aborda a questão dos mundos, né? Que o Kardec faz uma classificação muito boa, né? Daqueles 5 classes de mundos, né? Mundos primitivos, de expiações e provas, né? Regeneração, mundo ditosos e felizes, né? Ou mundos celestes ou divinos, né? Esses mundos, né, estão associados aos espíritos que têm característica para ali estar. Se nós estamos no mundo de expiações e provas, é porque nós ainda imantamos as mesmas vibrações que esse mundo aqui nos sugere. Porque, tirando apenas aqueles espíritos que vêm em missão e que ajudam bastante, né, para auxiliar todos nós que somos retardatários desse progresso, dessa marcha do progresso espiritual, a maioria aqui, todos que reencarnamos aqui, temos as nossas afinidades nas frequências desse mundo. E a característica que o Kardec faz lá é assim, bem interessante, não precisa nem a gente decorar muita coisa, é bem direto. Mundos primitivos, né, onde há uma grande situação de aprendizado aí do espírito, né? Seriam mundos associados às primeiras encarnações dos espíritos. Exatamente. Mundos de expiações e provas, onde o mal sobrepõe o bem. Mundos regeneradores, onde, na realidade, os espíritos que passaram por esses estados
vão encontrar, unir forças para poder seguir adiante. Mundos felizes, onde o bem sobrepõe o mal. E o mundo ditosos, onde habitam os espíritos, os espíritos puros, os espíritos que já trafegaram, né, seguiram todos os progressos, né, os processos de elevação e já se encontram lá. Então, uma elucidação do Kardec muito boa, né, sobre essas questões, mas que nós não devemos apenas nos ater a isso. Ele explica isso muito bem, ele faz algo que não é absoluto, é dentro daquilo que ele estudou, das características dos espíritos que se apresentaram para ele, que ele anotou e que ele percebeu. Provavelmente devem ter estágios diferenciados, né? Uns mais, outros menos, mas com certeza assim, dá uma boa ideia sobre tudo isso que a gente passa e que a gente deve aproveitar muito. Na verdade, né, Cosmo, nós vamos ver que existem muitas categorias de espírito, né? Existe uma grande categoria, né? Por exemplo, no caso aqui, nosso caso, que estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, onde existe muito mais dor e sofrimento do que a alegria, né? Onde as pessoas ainda são extremamente ligadas à matéria, muito mais ligadas à matéria do que ao seu lado espiritual. Mas nós vemos aqui, no nosso planeta, diversos níveis de pessoas. Algumas que são mais espiritualizadas, outras menos espiritualizadas, outras um pouquinho e tal. Então, na verdade, eu costumo dizer, né, que é como se fosse um grande saco. Somos todos farinha no mesmo saco, né? Mas só que as farinhas são diferentes, né? Você tem farinha de trigo, farinha de rosca, né? Farinha, sei lá, farinha de qualquer coisa que você tenha aí, vários tipos de farinha. Mas estamos todos aqui nesse mesmo saco. Por quê? Porque não somos muito melhores, né, Cosme? Infelizmente, nós estamos nesse planeta ainda muito apegado à matéria. É o que nós estamos aqui. E agora, nesse momento, em que estamos num momento de transição, né, onde os espíritos nos dizem que o nosso planeta está numa fase de transição para subir um degrauzinho na escala dos mundos e passar a ser um planeta de regeneração, onde existe mais felicidade do que infelicidade, né? Então, nós estamos aqui no momento, eu digo assim, numa hora limite, né? Numa hora super importante, porque a hora é essa de nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para nós buscarmos a nossa espiritualidade, né? E fazer aquilo que já nos recomenda, os espíritos nos recomendam dentro do Livro dos Espíritos, né? Que é o conhece a ti mesmo. Porque através do conhecimento de nós mesmos, nós poderíamos identificar aquilo que a gente ainda faz de errado, né? E eu costumo dizer aquilo que ainda nos mantém ancorados nesse planeta de provas e expiações, né? Então, a partir do momento que a gente identificar aquilo que ainda fazemos de errado, de repente nós somos ainda orgulhosos. Ah, não sou orgulhoso, sou muito humilde. Será? Né? Sou orgulhoso, né? Estou longe de ser humilde. Meu nariz é em pé, né? Sou melindroso, homem lindo. E que coisa terrível, né? Quantos de nós nos aborrecemos por qualquer coisa? Uma palavrinha, uma besteirinha, às vezes com os amigos mesmo. Às vezes o amigo faz qualquer coisinha e você já fica aborrecido, né? Então, quanto nós somos melindrosos, né, ainda, orgulhosos, maledicentes, adoramos uma fofoquinha ali, aquelas revistas de fofoca da vida dos outros, né, dos artistas, uma coisa ou outra. Quer dizer, são situações que nós precisamos, né, reconhecer. Não, eu realmente sou. Eu gosto mesmo de uma revistinha de fofoca de televisão e tal, não sei o quê, né? Não, eu sou melindroso, falou comigo de um jeito meio esquisito, eu já fico meio amuado e tal. Quer dizer, ninguém precisa saber disso, né? Isso é um autoconhecimento, só você. E a partir do momento em que você reconhece essas suas falhas, né, você começa a trabalhá-las. Porque nós estamos aqui para isso, para trabalhar. Para quê? Para que a gente receba, né, o benefício, tenha o mérito de aqui permanecer, né, quando o planeta subir na escala dos mundos. E não, como nós já sabemos, não é, Cosme, que existe a possibilidade daqueles que não se adequarem, os espíritos que estiverem muito fora da curva, né, muito fora da curva, para permanecerem aqui, né,
A pessoa diz, então eu vou para um outro planeta que seja de provas de pessoas. Não, não vai. A ideia não é essa. A ideia da espiritualidade não é essa. A ideia da espiritualidade é que aqueles espíritos que hoje estão aqui na Terra, planeta de provas e expiações, e que não se adequarem para subirem junto com o planeta, né, a escala evolutiva para planeta de regeneração, irão ajudar irmãozinhos que estão em planetas primitivos, né? Ou seja, como a gente fala muito, né, dos exilados de Capela, vamos ter os chamados exilados da Terra, né? Que é um planeta primitivo, não é? Para ajudar aqueles irmãos. Aí as pessoas, mas como que eu vou para um planeta primitivo se o espírito não retrograda, se o espírito não anda para trás? Não, você não vai andar para trás. A sua casa é que vai ficar um pouco pior, não é? Aí eu costumo falar, né, Cosme, que é como você colocar seu filho numa escola de última geração, né? Aquela escola com um laboratório de informática, com isso, com aquilo, mas o menino não quer nada, ele não quer estudar, né? Ele não quer prestar atenção na aula, ele mata a aula, ele fica de converser, jogando bolinha de papel no outro, não aproveita. Aí o que você vai fazer? Você vai colocá-lo, aí ele repete, você vai deixar de novo naquela mesma escola, cara, maravilhosa, que deixar ele ali? Não. Você vai colocar numa escolinha bem fraquinha, bem pobrezinha, ele continua na mesma série, né? Vamos dizer que ele está lá na 5ª série, ou na 8ª série. Continua na 8ª série, só que não mais numa escola de primeira linha, numa escola mais simplesinha. Exatamente o que vai acontecer conosco, né? Se nós não fizermos jus a permanecer no planeta regenerado, vamos lá para um planeta primitivo, onde nós ajudaremos com o nosso conhecimento intelectual, obviamente, maior, e um pouquinho de moralidade também maior que os nossos irmãos primitivos, ajudá-los a crescer, né? Silvia, eu quero abordar, como você falou aí, que se o espírito ele não progredir, ele continuará aqui porque é uma questão da lei de progresso, né? Lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Mas o Allan Kardec, ele faz uma elucidação muito boa no livro A Gênese, quando ele trata do capítulo 5, falando sobre antigos e modernos sistemas do mundo. Veja uma coisa, por que eu quero entrar na Gênese? Porque hoje a gente percebe que as pessoas ainda estão discutindo sobre se a Terra, se o globo, ele é uma esfera ou não. Ai, por incrível que pareça, nós estamos hoje... É verdade. Nós estamos hoje no século XXI e ainda há questionamentos em relação a essa situação. Coisa que já se comprovou há muito tempo, né? A gente tem aí grandes astrônomos, físicos, cientistas que se debruçaram quando, na realidade, a humanidade ainda engateava dentro do processo de inteligência e comprovou isso de uma maneira assim muito contra fatos, não argumentos. Mas o que a gente pode imaginar em relação a tudo isso? Que, na realidade, esses mesmos espíritos que lá do passado estiveram, retornam com outras oportunidades. E, mesmo assim, acabam ainda recalcitrantes na mesma situação. O Kardec, nesse capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, ele dizia que para aquela civilização, né, você tem um sistema de Ptolomeu grego que demorou 1.500 anos, sendo que a Terra era o centro do universo. Nós éramos o centro de tudo, que existiam 11 céus, né? 11 céus, o sistema dele, e que, na realidade, tudo girava em nosso derredor, no nosso planeta. Você tem... Exatamente. Então, você tem 1.500 anos tudo isso, você tem grandes cientistas depois brigando para poder desfazer tudo isso e comprovaram. Você tem Nicolau Copérnico, do século XV, né, que vai provar que não é dessa forma. Porque, Silva, todas as manhãs, quando o sol nasce, ele nasce de um lado e ele se põe do outro lado. Só por essa ideia você já teria uma grande elucidação que, na realidade, o quê? Isso é uma esfera, é algo que você
Eles até durante muito tempo, se você vai ver lá no Céu e Inferno também, né? Lá quando Kardec ele começa a discorrer sobre o que era a abóbada celeste, o céu, né? Naquelas definições, a conceituação do céu e inferno, ele fala sobre isso, e essa situação que era uma abóbada, algo que estava preso, né? Como se fosse uma tampa, era uma tampa que eles imaginavam que fosse, e não o planeta, uma esfera mesmo, né? E quando na realidade a gente tem Galileu Galilei, né? Somente no século XVI que ele vai construir o telescópio e ele vai comprovar que na realidade nós não éramos o centro do universo, era o Sol. E todos os planetas giravam, porque ele vai descobrir planetas, ele vai descobrir Júpiter, ele vai descobrir a órbita que existiam aqueles movimentos, né, de translação, né, e comprova que, na realidade, os planetas eles giravam entre si, né? Tinha aqueles dois movimentos, rotação e translação. Então, e ele, mesmo colocando tudo isso, foi obrigado a se ajoelhar e dizer que, na realidade, era tudo mentira, que ele mentiu para ele não ser morto. Mas mesmo assim, Galileu, ele não fica aliviado por isso. Ele tem uma pena, que é uma pena para ele ficar preso o resto da vida, para o resto da vida dele. Então, veja, a humanidade ela passou por muitas transformações, o progresso da humanidade ele teve que vir numa sequência até a gente chegar onde nós estamos hoje. Então, quando você falou assim, nós estamos no mundo de transição, né? A transição planetária, eu particularmente acho que ela está acontecendo. Porque é impossível nós continuarmos com pensamentos retrógrados, apesar de todas as evidências e comprovações. O homem já foi à Lua. Já trouxe. E a Lua não é para você ver marciano, mas sim para você desenvolver tecnologia, melhorar a vida aqui na Terra, de fazer descobertas. Hoje nós estamos falando pela internet. A internet era um sistema militar. Só apenas os militares tinham. E hoje a gente tem todas as pessoas. Então, isso é tecnologia, coisas que você vai começando a desenvolver aos poucos. Então, precisa desse amadurecimento. Então, quando você surge com esse tipo de situações retrógradas e que contestam por A mais B, e contestações completamente estapafúrdias. Eu, particularmente, não consigo entender esse tipo de coisa. Então, eu vejo que, Silvia, que, na realidade, esses espíritos não se coadunam mais com isso aqui. É necessário essa transformação, essa modificação, e a misericórdia do Pai era tão grande, porque eles retornam a encarnações compulsórias. E retornam para ter uma nova chance. E aí, só para poder encerrar, eu relembro aqui o grande doutor Jorge André dos Santos, que ele falou que a Terra, o nosso desenvolvimento é uma grande senoide. Ela sobe, desce, mas a tendência é sempre subir. Por mais que queiram puxar para baixo, é lei de progresso, é aquilo que Kardec diz. Quer queira, quer não queira, os espíritos evoluem e os mundos também. Não adianta. Exatamente. Não adianta, isso vai para frente. Exatamente, é inexorável. É inexorável, isso é uma verdade inconteste, né? Cosme, vou aproveitar para colocar responder a duas amigas aqui. A Alessandra, quando nós falamos sobre o programa do André Luiz, a Alessandra teve uma dúvida. Ela falou, não teve a palestra, quer dizer, o programa nosso lá essa semana, ela está perguntando. Teve sim, Alessandra. Nós tivemos um pequenino problema técnico e iniciamos o programa com uns 5, 10 minutos de atraso. Mas o programa aconteceu sim, e você poderá depois entrar aqui no nosso canal no YouTube e procurar o programa da semana, da terça-feira, né? Da terça-feira que está lá, a palestra, o programa sobre o nosso lar, ok? A Renata Danjura, ela está com uma dúvida aqui, Cosme. Ela diz o seguinte, perdoe minha dúvida, nos planetas de regeneração, quais seriam os sentimentos principais? O amor, a humildade, a fraternidade, correto? Na verdade, Renata, o que acontece?
sentimentos realmente evoluídos, os bons sentimentos, serão a maioria, com certeza, né? Porque os espíritos alocados num planeta de regeneração, eles já não terão tantos sentimentos mesquinhos, né? Tantos sentimentos viciosos como nós temos ainda. Então, obviamente, que o amor será maioria, né? Nos sentimentos, será presente na maioria das relações das pessoas. O amor, a fraternidade, né? A solidariedade, tudo isso é previsto, né, para o mundo nesse nível. E, naturalmente, os espíritos que lá poderão habitar. Esses sentimentos mesquinhos que nós ainda temos aqui, infelizmente, esses não serão, né, não serão encontrados, ou em uma escala assim, muito, muito pequena, né? Muito, muito pequena mesmo. Porque o que os espíritos nos dizem é que no planeta de regeneração existem muito mais espíritos evoluídos, né, do que involuídos como nós, muito mais espiritualizados do que materializados como nós, ok? Mas, Silvia, eu só para me permite colaborar aqui com a nossa irmã também, com a sua resposta, dando sequência, se nós procurarmos na própria linha do tempo da história, a historicidade, ela comprova isso. Quando você tinha uma Idade Média aqui no mundo ocidental, uma fome terrível das pessoas. Não é que você não tenha mais fome hoje no mundo, você ainda tem fome, apesar do planeta ter subsídios para alimentar os 7 bilhões de seres humanos. Mas o que ainda determina é o egoísmo, né, das pessoas. Por isso é que não existe a satisfação para todos, né, satisfazer todos de uma forma alimentar. Porém, é infinitamente maior o bem, a caridade que se apregou e se disponibiliza hoje do que na Idade Média. Hoje, quando você vê uma ONG, quando você vê os grupos, religiosos ou não, que fazem o bem, nessa situação de pandemia que nós estamos vivenciando hoje, em que falta o básico na mesa do cidadão, vários grupos estão assim imbuídos de tentar amenizar o sofrimento do irmão. E que eu acho que é grande valor aquilo que Jesus nos dizia, né? São poucos os trabalhadores e o campo é muito grande. Talvez não seja exatamente a hora de nós colocarmos os nossos macacões, né? Subirmos um pouco a manga da camisa e suarmos em favor desse próximo. Talvez não seja essa a oportunidade para todos nós. Se a gente ficar o tempo inteiro reclamando disso, daquilo, claro, a gente tem que reclamar, a gente tem que questionar. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. A nossa parte para esse mundo modificar, ela necessita de nós despertarmos. Não adianta a gente ficar vendo televisão, discordando de tudo, achando que tudo não vai acontecer, porque depende do outro, depende da gente. Depende da Silvia, depende de mim, depende de você. Porque se a gente não fizer nada, a coisa não vai andar. O que é o planeta? O que são as casas espíritas? O que são as organizações? São as pessoas que ali estão. Se a gente fica de braço cruzado, a coisa não anda. Então a gente precisa despertar. Colocar de macacões, os operários que nós somos. Pode falar. Não sei se foi. Não, eu ia dizer o seguinte, é porque a minha internet já está um pouco intermitente com a sua, e aí eu não sei exatamente se você já terminou. Bom, eu queria lembrar o seguinte, que Gandhi, né, Mahatma Gandhi, ele tem uma frase que é muito interessante a respeito disso que você acabou de falar, né? Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, né? Nós é que temos, a mudança tem que começar por nós. Então, se eu quero um mundo mais fraterno, eu tenho que ser mais fraterno. Se eu quero um mundo mais honesto, eu tenho que ser mais honesto, né? Se eu quero um mundo mais ético, eu tenho que ser mais ético. Então, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Muitas pessoas falam assim, mas ninguém é ético, por que eu vou ser? Ninguém é honesto, por que eu vou ser? Todo mundo faz isso assim, assado, por que eu não vou fazer também? E aí é que está o problema, né? Se as pessoas fazem, nós sabemos que é errado, por que nós não vamos, então, começar a mudar isso? Não é porque todos fazem, ou todos não, uma grande maioria faz, que nós vamos fazer também, né? Aí está o livre-arbítrio, né, Cosmo? E outra coisa, né, Silvia? Diário. Você tem no exemplo maior que é de Jesus, que é o governador planetário, que desceu dos páramos mais altos para servir.
Jesus é servidão o tempo inteiro. Ele é o governador planetário que veio lavar o pé dos discípulos e se colocar à mercê de todos. O exemplo maior é Jesus. Veio servir. Então, como eu posso dizer que não tenho que servir o meu irmão? Se ele me dá o exemplo maior, que ele próprio veio... Não veio falar, veio fazer. Então, eu acho que o exemplo maior é Jesus. Então, a gente tem que partir desse princípio. Não, o Filho do Homem, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, no reino de Deus, que seja o servidor de todos, o escravo, e o último a ser servido. Esse é o maior. Então, olha a dimensão disso. Pois é. E aí voltamos, né, Cosme, à temática de hoje, né? Qual é o mundo que eu desejo? Em que morada eu desejo habitar? Né? A morada onde eu irei habitar será aquela que estiver de acordo com a minha personalidade, de acordo com a pessoa que eu for, né? Se eu sou uma pessoa que não gosta de servir a ninguém, né, que gosta que todos me sirvam, eu vou parar num lugar onde só vai ter gente igual a mim, né? E vai ser difícil, né? Todo mundo querendo ser servido, ninguém querendo servir, né? Agora, se eu sou uma pessoa fraterna, amorosa, que busca ajudar ao meu próximo, obviamente que eu vou estar junto com aqueles que pensam como eu, né? Naturalmente, no local mais fraterno, né? mais amoroso, mais caridoso, mais ético, tudo isso. Então, nós, como Gandhi, voltando a Gandhi, devemos ser o mundo que nós queremos ver, né? Começando em nós. Então, quando Jesus diz há muitas moradas na casa do Pai, sim, há muitos planetas em diversas categorias evolutivas, habitadas por espíritos de acordo com a sua evolução, né? Você vai para o planeta onde você estiver mais afinado, e também, sob o ponto de vista espiritual, da nossa casa mental, nós vamos ir, né? Seremos naturalmente atraídos para onde a gente gosta. Né? As pessoas falam, como é que ocorre, né? Na hora do desligamento do espírito, na hora que você vai desencarnar. Todos têm aquela equipe de desligamento? Nem todos têm. Nem todos nós teremos um grupo de espíritos nos assessorando para nos auxiliar no desligamento, na hora do desligamento. Né? Se nós tivermos merecimento para isso, nós teremos. Mas, se não, nós seremos como isso vai ser. Como é que vamos ser alocados? Por afinidade política, né? Por sintonia. Então, aquilo tudo que você cultivou, né, durante a sua estada na matéria, orgulho, vaidade, prepotência, tudo isso te coloca em um padrão vibratório semelhante a de outros espíritos, encarnados e desencarnados. Então, quando você desencarnar, por sintonia, por afinidade fluídica, você vai ser encaminhado diretamente para o local onde você vai encontrar os seus afins. Da mesma forma, se você for uma pessoa voltada a fazer o bem, a praticar caridade e tudo mais, né? Você, se não tiver uma equipe de desligamento lhe ajudando, né? Se não tiver esse mérito todo, você será também naturalmente atraído para uma região do plano espiritual onde você encontrará espíritos que pensem como você. Aqui na Terra já não é assim, no seu dia a dia? Você já não se liga às pessoas, você não realiza seu grupo de amigos, de amizades, de relacionamentos, de acordo com as afinidades? Então, quando a gente desencarna, a coisa continua do mesmo jeito, né? Só que nós vamos ser automaticamente direcionados para um lado ou para outro, nas diversas regiões também do plano espiritual, né? As diversas moradas espirituais também, assim falando, né? Silvia, o André Luiz tem aqui naquela psicografia do Chico, né, que é da série dele, né, o romance, né, que fala sobre o Ernesto, sobre a Evelina, né, que na realidade os dois não acreditavam, né, em vida após a morte, né, e vão se encontrar no mundo espiritual. A vida continua, né? E a vida é o último livro, né? Se me fala a memória.
É o último livro, a vida continua. Eles vão se encontrar lá no plano espiritual para poder entender o que eles passaram, né, na Terra. Mas eles tinham um compromisso, porque todas as pessoas que se encontram, normalmente, elas têm ligações. E os benfeitores espirituais, eles não colocam as pessoas unidas por acaso. O acaso não existe. Não existe. E tinha uma necessidade para isso ocorrer. A Zezé hoje não está, senão ela ia dizer que era spoiler também, né? E a vida continua, né? Mas a gente tem que comentar esse tipo de coisa, por quê? Porque eles tinham pensamentos. Um era católico e o outro não acreditava um pouco em espiritismo, disse que está valendo para poder, se acontecesse, se fosse o caso dele morrer, ele já saberia alguma coisa. Mas ambos se encontram, né, naquele hospital e vai desenrolar a história e vão descobrir posteriormente qual era a relação que eles tinham. E o que a gente imagina? Sabiam, né, Costa, que estavam desencarnados, não, né? Não sabiam. O que a gente imagina normalmente é que a quantidade de irmãos que vão para o mundo espiritual, e a casa espírita, quando a gente trabalha nas sessões, né, lá de desobsessão, a gente encontra uma quantidade imensa desses espíritos que ainda se acreditam vivos. Exatamente. Não sabem que desencarnaram. E é necessário todo o envolvimento amoroso, né, de esclarecimento mesmo, consolador, para que eles possam ter a noção, né, de que a vida continua, como diz o título do livro, né? A vida continua, ela só mudou o estágio a que se encontrava material, ele passou para um outro estágio, que é um estágio espiritual, para que a gente possa continuar desenvolvendo de lá. Mas que a oportunidade não faltará para que todos venham, o quê? Recuperar-se. E essa é a misericórdia do Pai. Quando Jesus afirma que de todas as ovelhas que o Pai lhe confiou, ele não perderá nenhuma, significa que todos nós temos esperança. Talvez nem todos ainda aqui na Terra, mas com certeza, em algum planeta, em algum orbe, algum local, seja ele espiritual, material, que vai nos dar condições de nós conseguirmos alavancar o nosso progresso moral e que nos dará a elevação espiritual, com certeza. É lei de progresso, como a gente formou aqui. Ninguém vai sofrer eternamente. Por isso que é importante a gente estudar também o céu e o inferno, né, Silvio? Para a gente entender isso aí. As penas eternas, os sofrimentos eternos, pelo amor de Deus, isso não existe. Kardec é muito bem orientado pelos benfeitores espirituais, que ele aborda essas comunicações na segunda parte do céu e inferno. E nos traz, assim, grandes informações. Então, tudo isso, para quê? Para que a gente possa entender de uma vez por todas, né, Silvia, que não é mais importante ter, né? Mais importante é ser. Ser bom, ser caridoso, ser gentil, ser a pessoa que nós almejamos em ser. Por quê? Essa desesperança que existe hoje, que as pessoas não conseguem mais papear, conversar, essa intransigência é algo muito ruim. É um atraso do ser humano. Se nós observarmos, o ser humano tem algo que nenhum outro animal tem, que é a fala. A gente consegue se comunicar. A gente consegue expressar aquilo que a gente pensa. A gente tem sinais, a gente tem o verbo que a gente comenta, que a gente fala, e o outro consegue nos entender. Então, isso é uma dádiva. E como é que a gente não consegue nos irmanarmos dentro daquilo que Jesus nos pede para que a gente possa se respeitar, pelo menos? Exato. É algo fundamental. É um ponto que eu acredito, né, Cosme, ainda muito do nosso ego, né? Um ego exacerbado, aquela situação de você se considerar o centro das coisas, né? Você se considera muito importante. É a falta, né, Cosme, daquilo que a gente sempre fala, de nós desenvolvermos dentro de nós a humildade, né? A humildade, você ser uma pessoa simples, você viver, compreender que você está aqui na matéria, não para você ter, né, como você disse, para você ser o cara famoso, né, para você ter muito dinheiro, ter projeção, ter isso, ter aquilo. Não. Você está aqui para desenvolver as suas potencialidades espirituais, né?
E uma das grandes potencialidades espirituais que eu considero, talvez uma das maiores, se não a maior, é a humildade. Porque a pessoa que é humilde, ela vive de uma maneira muito mais tranquila. Ela não tem aquelas altas ambições de cargos, disso, daquilo. Quantos, né, Cosme? Quantos sofrimentos o homem traz para ele mesmo com as suas ambições. Ah, porque eu quero ter um cargo maior, porque eu quero ter um salário maior, comprar uma casa maior, isso, aquilo. E aí vai se consumindo naquilo o tempo inteiro e não dedica nem uma horinha da sua semana para parar um pouquinho, olhar para dentro de si mesmo e ver o que eu preciso melhorar em mim como ser humano, né? As pessoas não perdem, entre aspas, esse tempo, né? Porque para elas é perda de tempo. O tempo importante mesmo é elas correrem atrás de projeção material, né? Projeção social, de ter, né? Ter projeção. E aí o que acontece? Quando chega no plano espiritual é a grande desilusão, porque todo aquele Fausto, toda aquela consideração que recebia aqui na Terra em virtude da sua projeção material, chega lá no plano espiritual e não tem nada, né? Muitas vezes você vai encontrar, como tem no Evangelho, uma realeza da Terra, vai chegar ao plano espiritual numa posição de maior miserabilidade do que o seu mais ínfimo servidor, né? Mais íntimo empregado. Silvia, cuidado para os nossos irmãos acharem que você está querendo que todo mundo faça voto de pobreza, hein? Não é isso, não. Porque o que a gente não pode é ter como meta principal isso, o único objetivo. Exatamente. Ganhar dinheiro, trabalhar, ser bem-sucedido é ótimo, honestamente. Mas não fazer disso o único objetivo seu. Claro. Eu entendo assim que você está falando. E é aquilo que você comentou antes. Mas não tira 2 minutos para você poder cuidar da sua parte espiritual, das suas reflexões, de para onde você está indo, né? Isso é ruim, realmente. Mas eu acho muito saudável, né? A pessoa que tem um trabalho legal, que consegue se desenvolver, mas não faz isso o único objetivo. Ah, se perder aquilo, acabou minha vida. Não é isso, não acabou nada. Você vai continuar. Porque, inclusive, você vai continuar. Essa questão que você está falando, né? A riqueza, o dinheiro, é muito importante, porque faz parte do progresso, né? Faz parte do progresso. É necessário ao progresso. Você não pode criar escolas, hospitais, né? Estradas e nada mais sem o dinheiro. É óbvio que o dinheiro é importante. Sim. Mas o que nós queremos colocar aqui é que esses pontos, e o dinheiro, inclusive, são coadjuvantes na nossa vida, né? É como se a Terra é uma escola, né? Isso é o material escolar, né? O nosso objetivo é aprender, né? Não é ter mais e mais material escolar. Não adianta você ter muito material escolar e não aprender, né? Você ter o material escolar é importante porque vai te Eu lembro muito de Jesus nas tarefas. Com certeza. Mas... É a questão do tesouro, né? O tesouro aí está o seu coração, né? Não montes aqui na terra, né? Os tesouros, né? Que os ladrões desencavam e roubam, né? Os vermes corroem, né? Não fazem isso. Enferrujam, não é esse, mas sim os verdadeiros valores. A gente não pode estar pautado aqui como o único objetivo nosso, que a nossa encarnação nós não viemos para isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é muito mais superior do que isso. E Jesus demonstrou isso de uma maneira assim, muito clara, muito transparente, quando ele passou por aqui, com todas as dificuldades que na época dele tinha, muitas dificuldades mesmo, uma terra difícil, violenta, né? Uma sociedade extremamente preconceituosa, machista, difícil, mas mesmo assim mas mesmo assim não desviou uma vírgula, né, do seu caminho dentro daquilo que ele tinha para a sua retidão. A minha missão era o quê? Anunciar o reino de Deus, o reino dos céus, e aqui vou ficar. E deixar que essa mensagem se perpetuasse. Ela continua viva até os dias atuais. Então, funcionou.
Exato. Temos até hoje essa mensagem, que é uma mensagem esclarecedora, consoladora, e que Jesus mesmo prometeu e ele cumpre, né? Um consolador prometido, né? E é pedido ao Pai para nos enviar. E esse consolador, com certeza, é o que nós temos. Silvia, eu aproveito aqui, a gente já está quase estourando o nosso tempo, para comentar aqui de público do livro, né, do nosso querido Cleiton Levi, né? Eu gostei demais do livro, do texto que a gente trabalhou essa semana no programa Jesus Sempre, e que foi muito bonito, muito bonito. O livro está de parabéns do nosso irmão Cleiton, se chegar para o nosso irmão essa nossa gravação aqui. O Cleiton, a gente teve a oportunidade de conversar com ele lá de Campinas mesmo, há muitos anos atrás. Depois disso, a gente não tem mais contato, mas ele é um professor universitário da Unicamp, se não me falha a memória, para o Cleiton. E ele trabalha lá nesse Centro Espírita Allan Kardec há muitos anos. Então, está de parabéns o Cleiton pela própria dedicação que continua, né, graças a Deus, atuando para o estudo do Evangelho, fazendo toda a sua colaboração para divulgar livro, né, a mensagem do Cristo. É muito bonito o livro. Então, realmente está de parabéns. A gente está trabalhando ele no programa de Jesus Sempre, né, Silvia? Então... Jesus Ainda e Sempre é o nome do livro. Do Cleiton Levi, né? Psicografia do Cleiton Levi, pelo espírito Servilho Marrone, que era um trabalhador lá do Centro Espírita do Cleiton Levi, né? É muito bonito esse livro. Muito bom. Cosme, vou aproveitar aqui no último minutinho para falar da nossa programação de amanhã, né? Falando rapidamente, os nossos amigos estão falando aqui, a Kátia, já está acabando. A Kátia já está acabando. Muito obrigada, maravilhoso estudo. Passa rápido, né? Passa rápido. A Ângela também, gratidão por mais uma noite de ótimos esclarecimentos. Que bom, querida. Nosso amigo João Santana também. Gratidão pelos esclarecimentos, ótima semana a todos. Nossa irmã Moadir Amara também. Gratidão, obrigado, ótima semana a todos, obrigada. Gente, eu pediria um pouquinho mais da atenção de vocês, porque vamos passar rapidamente a nossa programação da Web Rádio de amanhã e teremos a nossa prece de agradecimento e encerramento, ok? Então, rapidamente, vamos ver o que nós temos para amanhã aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador. Bom, amanhã nós teremos logo cedo, né? Logo cedo, às 8 horas da manhã, nós teremos o programa Estudando a Codificação Espírita, né? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema será Instruções dos Espíritos, do capítulo 1, né? A Nova Era. Esse programa que é apresentado pelo nosso irmão Delcio Soares, a sua esposa Marília Silva, pela Kátia Martins e o Hugo Laércio. Então, amanhã, às 8 horas, para aqueles que acordam cedinho, aqui da nossa Web Rádio Cristo Consolador. Depois nós teremos, às 18 horas, eu estarei fazendo o programa Refletindo com Jesus. Amanhã, esse que é um programa diário. Amanhã, então, eu estarei apresentando e o tema será Obter e Pagar. Depois, às 18h30, nós teremos o nosso irmão Edson Godinho com o programa O Evangelho no Lar e no Coração, onde ele faz o Evangelho no Lar na nossa web rádio. É muito bom o programa. Depois, então, às 20 horas, nós teremos o programa Entre Irmãos. E o tema de amanhã será Conceito do Bem. O programa Entre Irmãos, como eu disse, ele começa às 20 horas e é apresentado pelos irmãos Amanda Alves e Hugo Laércio, ok? Então, meus queridos, voltando aqui para os nossos irmãos que estão nos falando, a Renata Danju, dando obrigada pela linda noite, alegre, com tantos estudos maravilhosos, boa semana a todos. Patrícia, Cariello, gratidão, queridos, Clemilda, boa noite a todos, gratidão também, muito obrigada. Vamos agora, né, Cosme, para encerrar o nosso programa de hoje, fazer uma rápida prece, né, Eronides também, gratidão, querida, uma rápida prece de agradecimento para encerrarmos o nosso trabalho de hoje, né? Senhor Deus, Pai de bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido e amado Mestre,
queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, que nos orientam, que nos conduzem na realização deste programa. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelas orientações, pelos esclarecimentos que todos nós obtivemos na noite de hoje. Que possamos todos, Senhor, ter uma semana de muita calma, de muita tranquilidade, de muita paz, e que possamos estar aqui mais uma vez, no próximo domingo, para mais um programa Espiritismo e Atualidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja em todos os nossos corações. Graças a Deus. Bem, Cosme, chegamos então ao fim do nosso programa, né? Só nos resta deixar uma boa noite para todos, uma boa semana. Certinho. E estaremos de volta aqui no próximo domingo, ok? Então, uma boa noite para todos. Com certeza, Silvia. Boa noite para você. Boa noite para os nossos irmãos. Boa semana. Com a última semana do mês, né? São os últimos dias. Da semana que vem nós já estaremos em julho. Exatamente. O tempo Silvia, está um beijo voando, para você. né? Beijo para os nossos internautas, para os nossos irmãos. E até a próxima, Beijo com certeza. Tchau, Boa noite. boa noite. Boa semana, Tchau, com Jesus tchau. sempre. Tchau, tchau. Boa noite.